Ronaldo, bom, cara, o Alex falou bastante de você, né? Eu te conheci recentemente, mas acompanhei seu conteúdo, o Alex já contou também. Cara, eu queria entender, assim, como que você primeiro se apaixonou por essa área, o automotivo, a parte de som, e como foi o seu processo também na entrada nesse mercado, né? Cara, assim, quando a gente olha pro mercado automotivo, aquilo que a gente tava falando até nos bastidores aqui, né? É um mercado que, em alguns segmentos, ele é meio carente, assim, né? Então, por exemplo, pra mim, quando eu comecei, eu lembro até hoje, cara, eu tinha um golzinho bola, um golzinho bola azul. E, cara, eu entrei uma vez no Carrefour, acho que tô falando em 2004 isso aí, cara, faz bastante tempo, né? Já tem loja há quantos anos, Alex? Desde 2010. Pronto, já faz bastante tempo também, né, cara? 13 anos. 13 anos, então você vê. Então, cara, eu lembro que eu fui no Carrefour e eu tive meu primeiro carro, né? E aí acabei comprando um par de 6x9 e um par de 6 polegadas, um kitzinho. Um kit fácil. O kit fácil, cara. E precisava instalar aquilo no carro. E assim, tecnicamente falando, eu falei, cara, isso aqui não deve ter segredo para instalar. É positivo, negativo, dá para colocar no carro. E o que acontece, né? Eu já tô contando uma parte da história assim, tirando a parte de adolescência e infância. Que normalmente o cara que tá dentro desse meio, às vezes ele tem incentivo de pais, avô, tinha alguma ligação. Eu não tive nada disso, cara. Tudo que eu fiz foi meio que autodidata, sozinho, né? Então acabou que naquele momento que eu comprei esses alto-falantes, eu falei, tem que instalar isso no carro porque eu quero ter um som no carro, quero um som da hora, esse som original aqui não dá pra mim, quero um som melhor. Acabei instalando com um colega meu da rua de trás, né? E dali foi só aquela coisa, você tem um pouco, aí daqui a pouco já não tá bom, você tem que pôr mais. E eu fui indo, cara. Tinha uma época que eu tinha um golzinho, 2 bicho-papão de 12 e 8 corneta. Era meio louco, né, cara? Na época do bicho-papão. Cara, 2004, 2005 ali, a época que pegou, né, cara? E ali eu comecei a me apaixonar pelo som, cara. 2 paixões que eu tinha na minha vida. Era aviação, né? Eu trabalhei muito tempo no aeroporto de Guarulhos, e o som automotivo. E eu conseguia associar essas 2 coisas porque no aeroporto eu trabalhava pela manhã, das 4h30 da manhã às 10h30. Então, ficava o dia inteiro ocioso. E eu ia pra essa parte de som. Então, cara, eu comecei a gostar mesmo de som nessa época que eu tive meu primeiro carro. Não era uma coisa de infância, que alguém... Não, cara. Eu comecei a gostar a partir do momento que eu tive meu primeiro carro. E dali eu não parei mais, né, cara? Fui sempre evoluindo e crescendo nesse meio até chegar onde eu tô hoje. Mas desde o começo você já falava assim, cara, quero trabalhar com isso? Não, cara, minha vontade era trabalhar com aviação. Tanto nada a ver, né? Nada a ver, cara, nada a ver. É que, assim, cara, eu amo aviação até hoje, mas o som, ele me... Tipo, tem um mosquitinho que foi lá e pumba, sabe? Em mim, assim. Mordeu. E aí, cara, eu comecei a... E também, né, os campeonatos de som automotivo que tinha naquela época. Eu acho que eu sou de uma segunda geração de campeonatos, né? Você teve a primeira geração ali da Iascas, na década de 90. Iascas, cara, tem muitos caras da antiga aí. Pô, a gente pegar o Diógenes da Besta, da loja Roncão, perdão, lá de Santa Bárbara do Oeste. É um cara que tinha a Besta com trocentos Extreme da Selenium na época, imagina, e fora outros caras que competiam também, Roberto Lise, entre outros, né, dos campeonatos, mas foi nessa época assim, Fábio, cara, foi uma paixão instantânea. Eu instalei o alto-falante no carro e falei, cara, eu preciso melhorar isso aqui. E chegou uma época, cara, que não era só melhorar, era entender como aquilo funcionava por conta dos campeonatos, tá? Pra mim melhorar cada vez mais, extrair cada vez mais SPL. Fundo, né? Cara, e você vai explorando isso e você vê que é um mundo sem fim, assim, de coisas que você pode fazer pra ter mais resultado. É lógico que, cara, chega um momento que você tem que começar a estudar sobre o assunto, né? E foi o que eu acabei fazendo, eu comecei a estudar. Só que como é que você estuda? Quando você não tem internet, né? Porrada pra caramba, foi enganado. Você não tem, cara, YouTube, velho. Você põe lá no YouTube. Cara, como hoje funciona? Tem tudo, né? Hoje tem. Cara, não tinha isso. Então, como que a gente fazia, cara? Ia na banca e ficava pesquisando lá, cara. Putz, ó. As revistas, pô. Full Power. Exatamente, Full Power, cara. Full Power era que eu acompanhava, cara. Full Power era fantástico. Caristério também, cara. Caristério. Caristério, aqueles projetos de personalização, cara, era muito legal aquele da Caristério, né? Cara, mas era... Um abraço pra Vera, que a Vera era da Caristério. Da Caristério, né? Mas você vê como que são as coisas, né? Não teve um incentivo de infância, foi uma coisa que aconteceu. Tipo, eu comecei a usar
comecei a gostar daquilo, né? Não, parece até droga, né? Comecei a usar... Cara, ó, eu digo pra você que o som assim, não é obviamente, mas dá um vício, né? Você acaba viciando, querendo ver aquela qualidade. Né? Chega a hora, cara, que você troca o alto-falante do carro, mas você não compra um tênis, né, velho? Tipo, pô, o pneu tá careca. Putz, mas tô precisando daquele amplificador novo ali, cara. Não é que começa a ficar surdo, né? Cara, tem que colocar um pouquinho mais. Sim. Mas foi na época que eu comecei, foi com o meu golzinho, cara. E ali, o que aconteceu? Pelo fato de eu ir pros campeonatos, né? Eu comecei em campeonato em 2004. Velocidade máxima. Você lembra da velocidade máxima? Do Mauro? Cara, se estiver vendo aí, Mauro, um abraço, cara. Saudade aí de você. É um cara fantástico também, sabe? Porque ele ficou muito tempo aqui na vanguarda dos campeonatos na Grande São Paulo. Persistiu. Ele foi, cara, tinha domingo ele fazia 3 eventos aqui. Cara, era tipo assim, um em Guarulhos, um em Itacoaxetuba, um em Suzano. E, cara, isso reunia muita galera, assim. Ele movimentava o setor mesmo. Ele movimentava o setor, cara. O setor mesmo. E eu posso te dizer, cara, é por causa dele hoje, assim... Era ele a esposa, não é? Ele e a Kelly, É a Kelly, isso é verdade. É por causa dele hoje que eu posso dizer que eu tô na JBL, sabia? Cara, assim, ele foi o cara que acendeu o pavio pra percorrer esse caminho e chegar até onde eu tô hoje. Porque assim, ó, Fábio e Alex, como falei, cara, naquela época você não tinha acesso à informação fácil que nem você tem hoje. E quando a gente fala aquela época, como se fosse 30 anos atrás. Nada, cara, é pouco tempo 15, atrás. 20 anos, já era assim. Essa juventude que tá hoje entrando no mercado, entra no Facebook ali, no YouTube. No próprio Clube de Instalador, você entra ali no fórum, tem muita informação, tem cara. Muita informação. Sabe? Às vezes o cara tem um problema na trava elétrica aqui, o cara vai lá, tô com tal carro de tal ano, que a trava elétrica é X, o que eu faço? Tô com um fio aqui, alguém vai lá e dá um diagrama pro cara lá no fórum. É um negócio... Não só isso, né? O cara reforma um alto-falante, o cara troca um reparo. Cara, enfim, a informação hoje ela é muito mais facilitada. Cara, na nossa época, assim, quem começou lá atrás na parte de som, era muita limitação. Então, pra estudar, cara, era muito na tentativa do acerto e do erro, sabe? Por exemplo, pra mim, cara, foi uma escola. Eu já vou falar do Fernando ali, né? Da assistência técnica, mas pra mim foi uma escola, por exemplo, a Bomber, cara. Pô, do nada, assim, cara, eu comecei a ter contato com engenharia de fábrica, de grande porte. Aí daqui a pouco os caras, pô, tu uma oportunidade aqui na Harman, tu quer trabalhar com a gente? Tá, beleza, onde? No setor de produtos, técnico. E o negócio, assim, escalonou de um jeito que... no primeiro momento você fala assim, pô, que loucura, né? Vou trabalhar pra Bomber. Depois você, cara, que loucura, vou trabalhar pra JBL. Então, são coisas que acontecem na nossa vida, a gente... Que você jamais imagina, né? Cara. E detalhe, começou por uma curiosidade. Cara, a partir do momento que eu lembro até hoje, eu fui no Carrefour, comprei um kit fácil. Uma coisa puxou a outra. Uma coisa veio puxando a outra até chegar onde eu tô hoje. Mas a parte disso tudo mesmo, cara, é meio autodidata. Você tem que ir atrás de livro, você tem que pesquisar. Tudo é você que faz e tentativa, erro e acerto, assim. O que você falou, tipo, de gerações, né? Eu percebo que, assim, naquela época tinha pouca informação e a gente era muito curioso, né? Então a gente caçava informação. E hoje é o excesso de informação e eu vejo que a juventude é menos curiosa. Não, é preguiçosa. Eu acho que eu acho que é preguiçosa. Tudo na mão. Tudo na mão e a era do entretenimento. Parece que a internet... Cara, você pode gastar muito tempo só vendo videozinho no TikTok. Não, aí é sua mente, né? Se você analisar sua mente, arrasta pra cima... Você fica lá, ó. Você fica lá pra cima. Aqui, ó, dando risada e o tempo é precioso, né? Valioso, né? Sim, concordo. E, cara, e curioso falar disso, que eu falei que eu comecei a ir pros campeonatos, né? Com o golzinho, com os bichos-papão. E o primeiro campeonato que eu fui foi no Sambódromo, do AMB. Naquela época ainda tinha os campeonatos ali, cara. Era muito louco, assim. Reunia a galera de domingo ali, era um negócio meio doido, assim. E reunia uma galera. Uma galera. Hoje em dia, campeonato de som automotivo, cara, acho que não dá um quinto do que dava ali. É um negócio de louco, assim, de fazer fila pra entrar. E isso foi mais ou menos até uns 2017, 2018, assim. Aí começou a perder um pouco de força, né? Veio a lei também, veio as proibições. Exato, cara. Isso aí deu uma segurada forte. Mas eu vou abordar mais coisas ali. Mas o que acontece? Cara, minha vida começou ali, então, um golzinho, aí depois os campeonatos, esse tempo que eu tinha, que eu trabalhava cedo no aeroporto, então, cara, eu tinha tempo pra ficar o dia inteiro mexendo com som, né? E eu lembro que, cara, eu botei lá os 2 bichos-papão, ia pro campeonato, ia lá pro sensor medir, e eu sempre ficava naquela curiosidade, cara, como é que eu melhoro o rendimento do meu sistema baseado no que eu tenho, né?
Cara, eu preciso dar uma endurecida nessa lata aqui, porque ela tá vibrando. Olha só, eu não tinha lido em lugar nenhum que eu tinha que fazer tratamento acústico no carro. Mas de ver aquilo, eu imaginava, cara, se eu colocar uma manta asfáltica aqui ou uma espuma de expansão, vai travar isso aqui, vai melhorar a acústica. Ronaldo, eu lembro que nenhum dos campeonatos da velocidade máxima tinha um carro de concreto. Cara, Você lembra disso? Eu lembro. Carro cara, de concreto? De concreto, pô. De concreto. O HAL. Fizeram um formato... Cara, é doido. É o HAL, né? O HAL, é verdade. O HAL da Shocker. O Alan Dante também, que teve os direitos da DD no Brasil. Era um 147? Era um 147? Cara, não. O HAL, ele usava... Ele tinha um 147, né? A picapezinha, mas ele também tinha Volvo. Igual o Alan Dante, que inclusive tem até hoje, cara. E o HAL hoje tá no México. O Alan acho que tá no interior de Minas ali. Mas, cara, era de concreto, cara. Concretava o carro. Cara, metia concreto, velho. Você é coisa de maluco. É loucura. Ô, Ronaldo, deixa eu só dar onde a mente chegou do cara pra pensar em fazer um carro de concreto. Meu.